Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Braddock Show. Estados Unidos critica Moraes, porém a Europa está de bico fechado a Moraes. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Braddock Show na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O vice-secretário do Departamento de Estado norte-americano e também Jason Miller, aliado de Trump, emitiram declarações devastadoras contra o ministro Alexandre de Moraes. O vice-secretário chamou Moraes de abusador de direitos humanos sancionado, que trouxe descrédito e vergonha internacional ao STF. A autoridade máxima da diplomacia americana afirmou que Moraes desrespeita normas de contenção judicial e politiza descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos declararam estar gravemente preocupados com o último ataque ao Estado de Direito e estabilidade política no Brasil. O encarceramento de Bolsonaro foi classificado como provocativo e desnecessário, já que Bolsonaro estava sob prisão domiciliar com guarda pesada. A declaração oficial conclui: nada é mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites ao seu poder. Jason Miller, assessor sênior de Trump, ironizou quem achava que caça às bruxas de Moraes era exagerada. Miller escreveu: para todos enganados, pensando que Moraes só queria Bolsonaro em domiciliar, mas não na prisão. O aliado de Trump concluiu com ironia: espero que estejam curtindo o seu café da manhã. As postagens norte-americanas reforçam que a administração Trump vê a prisão como perseguição política calculada. É exatamente isso, né, Sepúlveda? Os Estados Unidos reagiram pessimamente a essa questão. Agora, o ponto crucial: países europeus estão criticando prisões políticas, tanto na Venezuela e Nicarágua, mas a Europa está mantendo o biquinho fechadinho sobre o Brasil. Qual é o critério para isso estar acontecendo? Perseguição só é condenável quando o governo é de direita? É esse o problema dos europeus? Porque só os americanos estão criticando mais e os europeus nada falando. As amizades do Macron com o Lula, né, que saem pulando de mão dada na Amazônia, é o que dá, né? Eles acabam tendo influência na política externa da União Europeia, apesar de muitos deputados e senadores já terem ido ao Parlamento Europeu fazer as denúncias graves do que está acontecendo no Brasil, né? E, portanto, eles não podem mais alegar desconhecimento. Como também a nossa diplomacia ela está nas mãos de quem está, então não é muito difícil perceber porque é que a Europa está nessa posição, mas é uma posição indecente. Agora, você começou por ler as postagens do vice-secretário de Estado, que é o Christopher Landau. Talvez alguma pessoa que esteja aqui ouvindo o programa não tenha bem a noção, mas ele é o número 2 da diplomacia americana. Ele tem um peso enorme na diplomacia americana. Portanto, abaixo do Marco Rubio está o Christopher Landau. E o Christopher Landau tem relações também com a América Latina. Relações pessoais, familiares com a América Latina. E a posição dele é muito forte. Eu já ouvi a leitura desse comentário dele várias vezes, e a cada vez que eu ouço, eu percebo um matiz novo, e para quem sabe de diplomacia e entende a linguagem diplomática, há muita coisa fortíssima aí. Portanto, não adianta o Itamaraty dizer que está superado, isso é uma fantasia completamente louca do Itamaraty. O que é fato é o seguinte: Martin de Luca frisou esse ponto, e aqui
que tinha sido um insulto ao presidente Trump e insulto também ao Marco Rubio, a concepção ou a imaginação de uma fuga para a Embaixada dos Estados Unidos, porque evidentemente não poderia acontecer sem um acordo do governo americano. Isso era o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: ele fala de instabilidade política no Brasil por causa dessas decisões, mas ele levanta um ponto que parece que a maior parte das pessoas esqueceu no Brasil. Quem está tomando essas decisões é um sancionado internacional por violação de direitos humanos. Essas pessoas, por exemplo, todos os ministros que hoje votaram para concordar com a ordem de prisão emitida por ele, estão colaborando com um sancionado internacional por violação de direitos humanos. Essa é a realidade. Isso, e a maneira como eles se exprimiram é que isso é visto de maneira muito grave pelos Estados Unidos. E é o que a última postagem do Martin De Luca fala, que ele diz o seguinte: realmente percebe-se pela reação das pessoas, ele recebeu muitas pessoas que lhe escreveram, recebeu muitas mensagens, ele diz o seguinte: houve uma ruptura, o que se percebe é que houve uma ruptura dos mecanismos institucionais que deveriam governar o Brasil. Eu aproveito para saudar aqui o Marcílio, o Dr. Marcília, e dizer que hoje eu gostei muito de ouvir, eu estava ouvindo o 4x4 e sempre gosto de ouvi-lo, e ele usou uma expressão que me marcou muito, mas que é de uma lógica impressionante. A solução não virá do direito. Não virá. Por quê? Porque o direito é a expressão de uma realidade política, social, etc. E esse direito foi pelos ares. Ele foi pelos ares. Marcília, exatamente essa explosão e implosão do direito no Brasil é um tema que a gente tem que tratar com muita seriedade, né? Porque como é que você vai fazer recuperação institucional se você não consegue ter a mínima segurança do direito em um país que se quer dizer democrático? É isso. Boa noite Serrão, boa noite Bracarense, Sepúlveda, toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês, e a solução de fato não virá do direito, né? Eu sempre digo que o direito é o último a dar as respostas, não é o primeiro, jamais, né? O direito espelha as respostas que o Estado dá, né? Eu uso até como exemplo o fato de que o STF, há uns 4 anos atrás, ele julgou que o tributo de CD-ROM, quando o CD-ROM acompanha uma revista impressa, o imposto que a revista impressa não paga, o CD-ROM que o acompanha também não. Então, imagina só, há 4 anos ele julgou isso. Não existe mais revista impressa e nem CD-ROM no mundo, né? E o STF agora deu uma resposta sobre isso. Então, o direito não é alguém que estará à frente. Nós nos acostumamos a ter o STF à frente de tudo porque o STF perverteu o direito. Hoje, o STF perverteu tanto o direito que o Fux, ele hoje é um exilado, ele resolveu sair da primeira turma e se exilou na segunda turma. Hoje o Fux eu considero um refugiado na segunda turma, de tanto que a primeira turma perverteu o direito. Isso não é normal. A primeira turma, sobretudo, dá a resposta a tudo que lhe chega prontamente, porque eles são ativistas, como vocês estavam falando agora há pouco. Inclusive, o ativismo, portanto, no entanto, não é algo bem quisto, bem visto ou tolerável. Então, o STF e o direito têm mesmo de ser os últimos a dar resposta. A gente não pode esperar a solução vinda do direito. E também não podemos acreditar que a resposta virá só de um Senado, só das pessoas nas ruas, só de um parlamentar, só da direita, só de alguma coisa, seja ela qual for, porque é necessário que seja o que for feito, seja sustentado por todos nós. Então, enquanto a sociedade estiver confortável, ou parte da sociedade, ou parte das pessoas, ou parte da imprensa, ou até mesmo parte da direita, de uma direita
muito que se acha higiênica, de uma direita PSDB, de uma direita Fernando Henrique, sabe aquela direita quando existia esse tipo de direita? Essa direita polida, enquanto as pessoas acreditarem que virá a solução desse tipo de lugar, de um lugar que não é, portanto, o bolsonarismo, nós teremos muita dificuldade de seguir adiante. A resposta. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. A oposição busca assinaturas para emplacar nova anistia via Senado. Proposta elaborada pelo senador Carlos Viana beneficiaria envolvidos no 8 de janeiro e Bolsonaro. O senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS, iniciou uma articulação para protocolar no Senado uma nova proposta que pode abrir caminho para uma anistia conduzida diretamente pela casa. A expectativa é de que o texto seja apresentado ainda nesta terça-feira. Para que a matéria tramite em regime de urgência e siga direto ao plenário, Viana precisa reunir menos 27 assinaturas. A movimentação ocorre em meio à pressão da oposição no Congresso para avançar com o projeto de anistia que está na Câmara dos Deputados, mas acabou substituído por uma proposta mais branda, relatada pelo deputado Paulinho da Força, focada apenas na redução de penas. A proposta do senador Mineiro pretende beneficiar todos aqueles que, segundo ele, foram atingidos por interpretações penais distorcidas ao longo dos últimos anos, o que incluiria tanto os investigados pelos atos de 8 de janeiro como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, Viana descarta que se trate de uma anistia disfarçada. O parlamentar argumenta que o projeto que o objetivo é corrigir falhas da legislação e os efeitos considerados abusivos de sua aplicação. Quando uma lei nasce mal formulada e acaba sendo aplicada de maneira ampliada, ela precisa ser revisada, afirmou. O texto elaborado por Viana revoga trechos da lei de 2021 que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na prática, retira o Código Penal dispositivos relacionados a crimes contra a instituição democráticas, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esses mesmos crimes fundamentaram a condenação de Jair Bolsonaro e outros réus no processo que investigou a suposta trama golpista de 2022. No entanto, o ex-presidente, a pena de 27 anos e 3 meses imposta pelo Supremo Tribunal Federal, também considerou outras acusações: formação de organização criminosa armada, dano qualificado mediante a violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.